que o senhor devia refletir na idade que tem. Aonde e qual é o legado que deixa para este país? No último seminário do Partido Frelimo realizado na semana passada, o ex-presidente da República de Moçambique, Armando Emílio Guebuza, provocou e humilhou Venâncio Mondlane, né? É claro que a intenção mesmo era humilhar Venâncio Mondlane, afirmando que Venâncio Mondlane é apenas um homem que tenta ser líder e que ninguém deve segui-lo. Portanto, as ideias ou os ideais de Venâncio Mondlane, e que ele apenas é uma pessoa que insiste a todo custo se tornar um líder. E é claro que Venâncio Mondlane, sendo um homem intelectual e muito ativo, inteirado de tudo aquilo que está a acontecer, viu o que o ex-presidente fez e não deixou barato. Respondeu. E é exatamente a resposta que Venâncio Mondlane deu a Armando Emílio Guebuza, que nós vamos comentar neste vídeo. Não só comentar, mas como também assistir e ouvir diretamente deles mesmos, portanto, a suposta humilhação e a resposta do Venâncio Mondlane. É isso que nós vamos ver neste vídeo. Mas antes de começarmos e vermos qual foi a resposta de Venâncio Mondlane, temos que ver primeiro qual foi o que é que exatamente Armando Emílio Guebuza, o ex-presidente da República de Moçambique, falou. Temos que ver o que é que exatamente ele falou e disse para que merecesse uma resposta direta de Venâncio Mondlane. Olha que Venâncio Mondlane respondeu numa live e não simplesmente através de um texto ou uma postagem, como ele tem feito na sua página oficial, né? Ele respondeu diretamente ao Guebuza, né? Então vamos primeiro entender o que é que Guebuza falou para depois vermos qual foi exatamente a resposta de Venâncio Mondlane. Presta muita atenção porque realmente foi uma pedrada, foi uma alfinetada diretamente para Venâncio Mondlane. Presta muita atenção. E caráter. Não sei se alguém que está sempre à procura de ser líder de... Para onde nos levará? Estão a perguntar se podem convidar Venâncio Mondlane. Isso é com a reitoria e com a direção. Não cabe a mim vir dizer quem devem convidar. Ou acham que devia... Mas é preciso, mesmo assim, ter em conta de que as pessoas que venham falar, quando vierem falar, devem ser pessoas, quando vierem falar, não estou a falar de correto, nem de bom nem de mau, que tenham uma linha de pensamento, uma linha de ação, que é caráter. Não sei se alguém que está sempre à procura de ser líder de... Para onde nos levará? Como? Bom, mas isso, se vocês são adultos, né? Conforme vocês poderão acompanhar, essa foi a alfinetada, essa foi a pedrada que Guebuza mandou para Venâncio Mondlane. Uma clara humilhação, uma vez que ele estava ali com os seus compatriotas, estavam todos a rir, portanto, da piada, né? Do Guebuza, né, que foi o ex-presidente aí, ou que é o ex-presidente aí da República de Moçambique, né? Essa então foi a humilhação, foi a provocação que mereceu, portanto, uma resposta direta de Venâncio Mondlane. Inclusive o próprio Venâncio Mondlane disse que o senhor Guebuza, pela idade que ele tem, devia ponderar acerca daquilo que ele fez, acerca daquilo que ele de alguma forma pensa que contribuiu para o país, se realmente vai deixar algum legado ou não. Não obstante, Venâncio Mondlane acrescentou ainda que foi por causa da má governação de Guebuza que o país acabou perdendo grandes apoiadores, portanto, do país, né? Grandes apoiadores do país, investimentos internacionais, parceiros do país, deixaram, portanto, o país
por causa da má governação, e quem estava a governar esse período era exatamente Armando Emílio Guebuza. Resumidamente falando, na resposta que Venâncio Mondlane, portanto, deu a Guebuza, ele deixou muito claro que é por causa de Guebuza que, nas próprias palavras de Venâncio Mondlane, o país está na bancarrota devido a Guebuza, bem como a sua má governação. Vamos agora assistir à resposta de Venâncio Mondlane. Não foi uma resposta barata, foi bem dada, inclusive. Acompanhem com muita atenção e deixem vossas opiniões aí nos comentários, vossas opiniões acerca da ofensiva, bem como da defensiva e contra-ofensiva. Então é isso, assistam com muita atenção e acompanhem também até o final. Ainda ouvi há dias, no seminário que houve lá do Partido Frelimo, o presidente Armando Emílio Guebuza a gozar, dizer que dizem que deviam ter convidado para aqui o Venâncio e a falar sobre mim. Mas, senhor presidente Guebuza, o senhor é um dos principais responsáveis por este país hoje estar a andar de muletas. Este país está na cadeira de rodas. Com as dívidas ocultas que o senhor, que aconteceram no seu mandato, que levaram este país à bancarrota, levaram este país a perder o apoio dos parceiros internacionais. Foi no seu mandato. E se o senhor se lembra, eu ainda como deputado da Assembleia da República, o senhor foi interrogado, e eu estava lá que lhe interroguei, fiz lhe perguntas. Por que o senhor foi chamado para a Assembleia da República pela Comissão de Inquérito da Dívida Oculta? Porque o senhor é que esteve como responsável na altura que as dívidas ocultas foram feitas nesse país. Então era disso que o senhor devia refletir na idade que tem. Aonde e qual é o legado que deixa para este país? Um legado de destruição, um legado de escangalhamento do Estado, um legado de aproveitamento do Estado para benefício pessoal, familiar do seu próprio partido. Hoje, na mesma altura das dívidas ocultas, o seu partido Frelimo recebeu 10 milhões de dólares da empresa que levou este país a estar na bancarrota como hoje está. Quer dizer, o seu partido esteve ligado a uma máfia internacional, esteve ligado com crime organizado internacional. Receberam os 10 milhões de dólares. Devia falar disso, Sua Excelência, Sr. Presidente. Devia refletir um pouco sobre isso. Qual é o legado que vocês deixaram a este país? Qual é o legado que estão a deixar para os vossos filhos? Hoje que é dia da criança. Qual é o país que estão a deixar? Qual é o tipo de país que estão a deixar para os jovens? Qual é o tipo de país que estão a deixar para as próximas gerações? Se tudo o que fizeram sempre foi boladas, nhongas, comissões, roubo, drogas, tudo isso. Qual é o país que estão a deixar para as próximas gerações? Reflitam um bocadinho sobre isso. E não andar com essas palhaçadas que eu não ia fazer. Caros amigos, e assim hoje nós falamos... Antes disso tudo acontecer, eu achei que Venâncio Mondlane considerasse o Armando Emílio Guebuza como talvez o melhor presidente que Moçambique já teve, né, depois de Samora Machel, mas pelo que vejo, ou acredito que não. Aparentemente nenhum presidente do país, né, teve um bom desempenho, de acordo com o que eu estou a ver, de acordo com a resposta, portanto, de Venâncio Mondlane, né? Mas, de qualquer modo, isso é apenas a minha percepção. Vocês podem deixar nos comentários a vossa opinião, a vossa percepção de tudo isso que está a acontecer. Comentem aí embaixo. E outra coisa também que eu quero acrescentar é que eu não notei nenhuma graça, né, na piada, portanto, que Armando Emílio Guebuza acabou colocando ali quando estava, portanto, a palestrar, né? Não achei muito engraçado e não é por questões de favoritismo, simplesmente não achei. De qualquer modo, comentem aí embaixo o que vocês acharam da piada, né? Do, portanto, antigo presidente de Moçambique, Armando Emílio Guebuza, bem como do que vocês acham da resposta de Venâncio Mondlane, se foi uma resposta forte ou se foi uma resposta fraca, se ele devia ter dado ou se ele não devia ter dado. Aliás, se ele fez bem dar a resposta ou se ele não devia ter dado a resposta e tivesse ignorado, portanto, isto tudo que aconteceu neste seminário realizado pelo Partido Frelimo no último dia 12 de junho, portanto, deste mês, né? Deste ano, no caso, que é 2025. É isso, né? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e nos veremos, portanto, nos próximos episódios.